Do Senhor. Queridos, é com muita alegria, mais uma vez, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de poder compartilhar aí mais uma porção da palavra do Senhor. E isso muito alegra o nosso coração e também alegra o nosso coração a sua presença, a sua participação sempre conosco, aonde quer que você estiver, que a graça do Senhor continue presente na sua vida, na sua família e nos seus projetos de vida. Queridos, trago uma rápida reflexão na tarde desse dia acerca de nossos comportamentos, de nossas atitudes, dos posicionamentos da vida. E o livro é Tiago, capítulo de número 3, versículos, a partir do versículo 13, 14 e 15, que assim vai dizer a palavra do Senhor. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre o seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus possa ser presente aí no nosso entendimento, para que nós possamos aí aprender e guardar mais uma porção da palavra do Senhor. Queridos, por certo, as nossas atitudes, né, os nossos posicionamentos acerca de situações, elas são baseadas em cima daquilo que nós entendemos como sendo certo. Ou seja, aquilo que nós entendemos o que é justo aos nossos olhos, né? E independente se a atitude ela é verdadeiramente certa ou não, mas uma coisa eu sei, é que a gente se baseia pela nossa justiça. Nem sempre a nossa justiça é a justa, né? Mas nós nos baseamos pelo nosso entendimento, por aquilo que nós atribuímos como sendo certo, então nós procuramos fazer aquilo de acordo com o nosso entendimento. E não só fazer, mas também defender, né, as nossas ideias, defender o nosso posicionamento. Pois bem, o texto que nós acabamos de ler aqui, que fala a respeito de sabedoria, a palavra do Senhor no livro de Tiago, ela vai nos chamar a atenção para algo muito interessante e que passa assim, como que por despercebido na vida de muitas pessoas. E é algo que faz toda a diferença. Não tem como, é lei de vida. Uma vez aqui nós trabalhamos, nós falamos que o espelho ele reflete, né? Assim como o espelho reflete o rosto, né? O nosso coração ele reflete quem nós somos. Uma vez nós trabalhamos a esse respeito dentro desse tema, e os nossos comportamentos, as nossas atitudes, as nossas decisões, a nossa maneira de agir, o nosso dia a dia, ele vai falando, né, de maneira bem clara acerca de quem verdadeiramente nós somos. Por quê? Porque uma coisa é ser, outra coisa é achar que nós somos, né? Uma coisa é ter, outra coisa é achar que nós temos, né? Uma coisa é poder, a outra coisa é achar que nós podemos. Então são situações completamente diferentes, e tudo que a palavra do Senhor quer para nós é que nós não venhamos viver em uma vida de engano espiritual. Uma vida de engano espiritual te leva ao fracasso espiritual. Do engano, essa é a certeza. Do engano espiritual, essa é a certeza que te leva para um fracasso espiritual. Então tá aí o amor do Senhor orientando nossa vida através da sua palavra todos os dias. E quando chega nessa questão de comportamento, a palavra do Senhor nos traz aí um entendimento muito grande acerca desse detalhe. Pois bem, lemos apenas um versículo, versículo de número 13. A palavra do Senhor vai fazer uma indagação. E a indagação que ele faz é: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Quem é essa pessoa? Bom, se tem um sábio entre vocês, que este demonstre a sua sabedoria pelo seu comportamento. Queridos, isso é muito interessante quando isso nos chama a atenção a respeito de nossa conduta. Porque a nossa conduta, conforme nós falamos, ela vai mostrar de maneira bem clara quem verdadeiramente nós somos.
E a palavra do Senhor vai dizer que existe aqui, né, os tipos de sabedoria, a sabedoria que ela vem do alto e a sabedoria, o entendimento terreno, que são dois tipos de entendimentos que levam pessoas a ter comportamentos completamente diferentes. E como comportamento diferente, também leva a destinos diferentes. E a palavra do Senhor, ela vai chamar a atenção para esse detalhe, porque conforme tudo que nós falamos aqui, a nossa visão aqui é espiritual. A nossa visão aqui são nas questões eternas. E com as questões eternas, a gente não pode brincar. Com as questões eternas, a gente não pode menosprezar, nem ignorar, nem passar por cima como se elas não existissem. Por quê? Porque conforme sempre nós temos por hábito de falar, porque todos aqueles que ignoram a palavra de Deus, mais tarde, verão que cometeram um grande erro. E para muitos, um erro que já não tem mais o que fazer. Então, as consequências de se ignorar a palavra de Deus são consequências tenebrosas, podendo chegar ao extremo de consequências eternas. Então, o que o Senhor vai falar aqui a respeito do entendimento que leva a comportamento? Aí ele vai falar, se existe um sábio entre vocês, que este demonstre a sua sabedoria através de um procedimento mediante obras praticadas com a humildade que esta provém da sabedoria. Aí ele segue a instrução. Contudo, aí ele vai entrar no entendimento terreno. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se glorie disso, nem negue a verdade, porque esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, mas ela é diabólica. Queridos, o que a palavra do Senhor ela chama a nossa atenção aqui é que uma vez que as nossas atitudes elas são influenciadas pela nossa carne, nós entendemos que não vai nos levar muito longe. A palavra do Senhor vai falar que aquele que investe na carne, aquele que semeia na carne, aquele que dedica-se à carne, a palavra do Senhor vai falar que este da carne, ele colherá a sua corrupção. Ou seja, o que está falando aqui é acerca de uma destruição. E o que o Senhor nos chama na oportunidade, na reflexão desse dia, é para que eu e você possamos ter o entendimento acerca daquilo que está em nosso coração. Se aquilo que está abrigado em nosso coração for dos sentimentos nocivos, for dos sentimentos que aprisiona a alma, for dos sentimentos que são verdadeiros laços, queridos, a palavra do Senhor manda nós nos libertarmos pelo poder que há em Cristo Jesus desse tipo de conduta. Por quê? Porque este tipo de conduta é uma conduta que ela, nas questões espirituais, ela vai nos levar ao fracasso. São muitas atitudes provenientes de sentimentos que nós temos guardados em nosso coração, como a maldade, como a inveja, como a promiscuidade, como a ambição, como o ciúme, como o egoísmo, e por aí afora, querido, se a gente for enumerar aqui, nós falaríamos uma lista muito extensa de sentimentos ruins que de uma hora para outra pode se alojar em nosso coração. E através destes sentimentos, nós passarmos aí a ter ações que ferem os princípios da palavra do Senhor. Por isso a indagação, tem sábio aí? Então, se tem sábio, mostre a sua sabedoria pelo seu bom procedimento, com atitudes da humildade que provém da sabedoria. Nós devemos ter muito cuidado com isso, querido. Muitas vezes nós nutrimos sentimentos ruins
nós preservamos no nosso coração sentimentos ruins, angústia, a ira, a decepção, coisas que têm feito mal para nós e também para as pessoas que se aproximam de nós. Mas a intenção da palavra do Senhor é nos libertar. Por quê? Porque somente o Senhor, Ele pode nos libertar. Não existe outra fonte, não existe um outro recurso que liberta a tua alma deste tipo de sentimento ruim que te leva a comportamento ruim. E como consequência, coisas ruins virão. E não existe outro recurso para nós nos libertarmos que não seja pelo entendimento da palavra do Senhor, que não seja pelo entendimento daquilo que o Senhor pode fazer por mim e por sua vida, querido. Mas há necessidade que eu queira me libertar, há necessidade que eu queira buscar este recurso. O Senhor, Ele não nos obriga, conforme sempre nós deixamos muito claro, que aquilo que o Senhor quer é um relacionamento. E um relacionamento que parte de você. Que comece com você. A orientação da palavra é aproximai, pois, de Deus. Se achegai a Ele, para quê? Para que Ele possa se achegar a vós. Então este é o recurso, não existe outra forma de nós termos uma outra conduta, de nós sermos limpos, que não seja pela transformação. Conforme nós sempre falamos aqui, que quem está em Cristo, quem busca Cristo, quem busca o recurso vindo de Cristo, que é o único recurso que tem, diz a palavra que é nova criatura. Costumamos falar que o Senhor, Ele não dá melhoradinha em ninguém. Não, com o Senhor é nova criatura, é transformação de vida, transformação de mente e, consequentemente, transformação de comportamento. Então, se o que hoje abriga em nosso coração são as raízes de amargura, querido, pode saber que está nos faltando a sabedoria. E um homem que ele caminha sem a sabedoria, ele está tomando atitudes por conta própria. E nós não temos a capacidade de gerenciar a nossa vida por conta própria. A palavra do Senhor vai nos falar que o nosso coração, ele pode nos colocar em situação de engano. Podemos tomar atitudes erradas pelo engano do nosso coração. Atitudes essas que trará terríveis consequências para nós, podendo estender até a pessoas que se aproximam de nós. Então fica o alerta na tarde desse dia a esse respeito. É hora de nós fazermos aí aquele verdadeiro balanço na nossa vida, né? E ver a quanta que anda aí, a quantas que anda a nossa questão. Por quê? Porque se denominar uma pessoa que tem sabedoria, queridos, isso é de todos nós. Isso é de todos nós. Raramente você vai achar uma pessoa que ele vai se identificar como sendo um tolo, alguém que não tem um bom procedimento. Não. Raramente você vai achar uma pessoa que assume isso, mas os nossos comportamentos, o nosso posicionamento, as nossas palavras, ao longo do tempo, vai dizendo verdadeiramente quem nós somos. O que a palavra do Senhor está falando aqui é que ainda tem tempo. O que a palavra do Senhor está falando aqui é que ainda quem quiser tem tempo. Faltou a sabedoria, a própria palavra nos orienta. Faltou, pede a sabedoria, que lhe será dado. E a outra sabedoria aqui que a palavra do Senhor vai nos falar é a sabedoria que vem do alto, é a sabedoria, é a única fonte, é a sabedoria que vem de Deus, que nos leva a ter um comportamento completamente diferente a esse que foi instruído aqui nos versículos de número 15 e
16. E o versículo 17 vai falar assim: mas a sabedoria que vem do alto, esta é, antes de tudo, pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e bons frutos, imparcial e sincera. Tudo isso, queridos, gera comportamento que a humanidade necessita. A humanidade hoje vive um dos seus grandes problemas, fruto disso aqui, a falta disso nas nossas vidas. A falta da sabedoria que nos leva a ter comportamento com essas atitudes tem feito pessoas tomarem atitudes terríveis, atitudes que trazem consequências e marcas profundas, tanto nele quanto em outras pessoas. É tudo que nós necessitamos, é de viver a sabedoria que vem do alto, é de receber todos os dias, se preocupar todos os dias com a porção, porque assim como o nosso corpo necessita de alimento para crescimento, para se fortalecer, a nossa alma também, ela do mesmo jeito, a necessidade é do mesmo jeito, precisamos de fortalecer. E como nós fortalecemos, como nós alimentamos a nossa alma é através da palavra do Senhor. Se eu não tenho entendimento, se eu não conheço a palavra do Senhor, queridos, serei um enfermo espiritual, um fraco que vai me levar a enfermidades espirituais. São portas abertas para as enfermidades espirituais. E nós devemos ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque a enfermidade, ela leva à morte. E na questão espiritual também não é diferente. A enfermidade espiritual pode te levar à morte espiritual. E falar de morte espiritual, separação. É a separação de Deus. Tenha muito cuidado com isso. A palavra do Senhor nos instrui, a palavra do Senhor nos orienta, conforme sempre dizemos, e esta é a nossa mensagem, que a palavra do Senhor, ela é o de melhor para você. Ela tem o de melhor para você. Os projetos de Deus para a sua vida são os de melhores. Por isso, não abra mão da palavra do Senhor. Esteja atento. Procura estar sempre atento à palavra do Senhor. Por quê? Porque os direcionamentos e as orientações da parte de Deus para a nossa vida é o que você necessita. No livro de Provérbios, para a gente fechar aqui, capítulo de número 9, versículo de número 10, vai falar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, é o começo da sabedoria, né? Aqui, quando nós falamos de temor, aqui nós estamos falando de reverência, de profunda reverência, e falando de consideração, considerando quem o Senhor é e o que o Senhor pode fazer por mim. Querido, é hora de buscar o entendimento. Nós nos qualificamos para tantas coisas, nos preocupamos com tantas coisas, fazemos cursos para tantas coisas, qualificamos, buscamos aperfeiçoamento, e nas questões espirituais nós não podemos deixar, queridos, despercebido esta área na nossa vida. Conforme falamos aqui, praticamente todos os dias, as questões espirituais, falar de questões espirituais é falar de questões eternas. E falar de questões eternas é falar de algo sério. E nós não podemos brincar com aquilo que é sério. Então, que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te dê o entendimento para que a sua vida seja uma vida cheia da sabedoria que vem do alto, para que as suas ações, seus pensamentos, seus sentimentos seja reflexo da sabedoria que vem do alto, e consequentemente todas as suas atitudes sejam reflexo da sabedoria que vem do alto. E assim, vivendo assim, você será abençoado, porque só de nós cumprirmos a vontade do Senhor através da sua palavra,
nós somos abençoados. Porque a palavra do Senhor, o viver pela palavra, pela instrução da palavra do Senhor, nos leva em estar no caminho certo, no que é de melhor para nós e para aqueles que se aproximam de nós. Que Deus te abençoe para que esse venha a ser o seu entendimento e que as bênçãos do Senhor traga à sua vida aí, né, entendimento acerca da sabedoria que vem do alto, sabedoria essa que nos faz ter bom comportamento. E bom comportamento nos leva aí a boas escolhas, né? Que Deus te abençoe para que a sua vida seja uma vida de boas escolhas. E a melhor escolha que você pode fazer na sua vida, a primeira grande e boa escolha que você pode fazer na sua vida é querer o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe grandemente, querido. Grandemente. Senhor, nós oramos agradecidos por mais uma porção da palavra do Senhor. Oramos agradecidos pela bondade e a misericórdia do Senhor. Receba a nossa gratidão pelo poder da tua palavra que traz esclarecimento. Receba a gratidão por cada um que está conosco neste momento, cultuando ao Senhor juntamente conosco. Que a tua bênção venha a ser presente na vida de cada um, suprindo necessidades, abençoando estas pessoas, suas famílias. Senhor, o Senhor conhece a vida de cada um, a intimidade de cada um. Esteja abençoando conforme a necessidade de cada um. Oramos agradecidos pelo teu grande amor e pela tua misericórdia. Assim nós oramos, ó Deus, agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.